15 mil pessoas morrem todos os anos por problemas causados pela poluição em São Paulo. É o que revelou o primeiro estudo que avaliou a relação entre mortes, doenças e poluição no estado. O estudo é do Instituto Saúde e Sustentabilidade. Nas ruas da capital, não é difícil encontrar quem reclame dos efeitos da poluição. Fim de tarde na movimentada Avenida Doutor Arnaldo. Aqui é fácil sentir os efeitos de tanta fumaça lançada no ar. Eu fico com o olho um pouco irritado. Nariz seco, sabe? A garganta. Nem as flores que Cristiano vende na calçada da avenida escapam da poluição. Poder ter que começar a lavar a flor para poder vender para o público. A causa desse desconforto que as pessoas sentem quando circulam por aqui é monitorada pela Companhia Ambiental do Estado. Aparelhos que identificam a concentração de poluentes estão instalados em 26 pontos de medição na Grande São Paulo. Serve primeiro para informar a população, sobre a qualidade do ar que ela está respirando. Ela orienta a CETESB nas ações e nas políticas de controle, não só a CETESB, mas como todos os órgãos públicos. Nas grandes vias de São Paulo, é o material particulado, poeira e fumaça, que sai dos automóveis, o principal poluente. Mesmo no Parque Ibirapuera, longe dos carros e com tantas árvores, onde parece que a poluição não existe, ela também está presente. A diferença aqui é o tipo de poluente encontrado em maior quantidade, o ozônio. Não tem como a poluição ser do tamanho de São Paulo e não estar aqui dentro também um pouco. A poluição afeta principalmente o sistema respiratório. Por isso, em dias de qualidade do ar ruim, a recomendação é evitar exercícios físicos intensos ao ar livre. Mas quem não tem como evitar a poluição, lida com ela do jeito que pode. Beber uns 2 litros de água por dia. Eu tenho rinite. Então seca muito, então tem que andar com garrafinha de água e tomar água o dia inteiro. Não tem outra coisa para fazer. Tá certa, Adriana. Olha, gente, hoje é o Dia Mundial da Saúde. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto e também sobre os impactos dessa poluição na vida dos moradores de cidades como São Paulo. A gente está tendo o prazer de receber hoje aqui no estúdio a doutora Evangelina Vormitag. Ela é diretora do Instituto Saúde e Sustentabilidade, que acaba aí de divulgar esse estudo sobre poluição. Oi, Evangelina, boa tarde. Boa tarde, como vai, Márcia? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente no Dia Mundial da Saúde, para falar sobre um assunto tão preocupante, né? Preocupante, é uma grande oportunidade para que a gente possa falar sobre o assunto, sem dúvida. A poluição mata mais do que acidente de trânsito aqui em São Paulo? Mata mais que acidente de trânsito, 3 vezes mais que acidente de trânsito na cidade. Na cidade nós temos 4.600 mortes, mas no estado inteiro, que foi onde nós realizamos o estudo, nós temos 15 mil mortes. O estudo foi feito de 2006 a 2011, contabilizando os dados desses 6 anos. Nos 6 anos, são 99 mil mortes relacionadas à poluição, fora os problemas de adoecimento e internações. Agora, cerca de 40% dessa poluição vem dos veículos. O restante vem de onde? O restante vem de partículas em suspensão, vem também de indústrias, por exemplo, e de mais algumas outras fontes. E assim, o que acontece no estado de São Paulo? Praticamente no mundo inteiro, sem dúvida, a poluição de fonte veicular é a principal de todas, cerca de 90%, do material particulado, que é 40%. E o São Paulo, o estado, é um polo industrial, então nós temos exatamente as 2 fontes principais são essas. Agora, Evangelina, a gente tem também uma reportagem que a gente ouviu especialistas na área de pneumologia, enfim, mostrando que as pessoas que trabalham nas ruas, motoristas de táxi, motoboys, acabam sendo mais influenciados ainda e mais prejudicados ainda, inclusive com o risco de aumentar câncer de bexiga e câncer de pulmão. Queria convidar você para acompanhar comigo a reportagem, pode ser? Claro. Por favor. O médico patologista Paulo Saldiva faz parte de uma equipe formada por pesquisadores da USP, da Unifesp e da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Eles estudaram as consequências da poluição na saúde de profissionais que passam muitas horas no trânsito de São Paulo e descobriram que a exposição prolongada também pode aumentar as chances de câncer de pulmão e de bexiga. É muito menos do que fumar para o indivíduo. Só que como todos nós estamos expostos, vai encontrar nesses milhões de pessoas que habitam as grandes cidades do Brasil, um número de pessoas com a saúde já comprometida ou com uma genética desfavorável, e isso vai ser a diferença entre a saúde e a doença. E talvez, em alguns casos, infelizmente, entre a vida e a morte.
Gerson, vice-presidente do Sindicato dos Motoboys, trabalha há 14 anos com moto e já viu colegas mudarem de ramo por causa da poluição. Alguns trabalham de manhã, né, que ele sai da casa dele 2 horas, 3 horas, vai entregar os jornais, depois ele sai da distribuição de jornal e ele vai trabalhar nas empresas no dia, que é no banco, no cartório. E alguns ainda se aventuram para poder entregar pizza à noite. Tem companheiro aí que tem uma carga horária de 15 horas por dia. Complicado, né? Doutor Paulo Saldiva acompanhou também, participou do estudo de vocês, Sim, né? participou do estudo, sim. Ele está conosco na pesquisa que nós realizamos no Instituto de Saúde e Sustentabilidade também. E bom, e a partir desses dados, o que é possível fazer para mudar essa situação? Bom, em relação aos motoboys e aos que estão na rua, realmente a exposição é muito maior. Você viu aquela fuligem da moto? Imagine essa fuligem dentro do pulmão. Então, a exposição e a dose para esses que estão presentes fora de casa é muito maior, ou parado nos pontos de ônibus, por exemplo. Então, a situação realmente é mais complicada. O que se pode fazer? Não tem muito o que se fazer, porque a poluição está no ar que nós respiramos. Mas, sem dúvida nenhuma, por exemplo, o exercício físico que foi mostrado. Em dias muito poluídos, é importante se evitar fazer o exercício físico justamente no horário que tem mais exposição, que seria das 10 às 16 horas. Porque o ozônio ele é formado a partir da luz solar, que é o caso que foi mostrado no Parque Ibirapuera. E dias muito poluídos e secos, seria bom fazer exercício até dentro, é melhor fazer dentro da academia do que no parque. Beber muita água é verdade, como foi mostrado também pela Adriana, isso é importante. Se o tempo estiver seco, além de muito poluído, é importante que você deixe uma vasilha, uma bacia. Funciona mesmo essa história da bacia? Funciona porque umidifica mais o ar. E o ar mais seco é pior ainda mais. Tem uma pergunta lá da redação. Dimas Saldi, qual é a pergunta para a Evangelina? Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Evangelina, dentro das residências que ficam perto de ruas e avenidas movimentadas, a situação é pior? Umidificadores e ar-condicionado pode ajudar? Tá aí, vem no que a gente estava falando. A situação é pior, sim, nas casas que estão próximas de avenidas com trânsito intenso. Existem até trabalhos mostrando o número de carros e essa dose relacionada ao aumento de produção de formação de doenças ou de piora de doenças naqueles que são mais preconizados. Não posso dizer que claro que a bacia dentro que vai umidificar o ar, ela não vai evitar essa exposição, ela vai. Mas se o ar estiver mais seco, ajuda, porque isso ajuda a umidificar mais as vias aéreas e com isso ajuda a própria forma de defesa, os mucos e a parte ciliar de colocar, vamos dizer, essa fuligem, expelir para fora. Tá aí, é com essa dica aí que a gente encerra a entrevista aqui. Conversei com a Evangelina Vormitag, que é presidente do Instituto Saúde e Sustentabilidade. Um prazer enorme recebê-la aqui. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.